Bom, eu vou comentar aqui um assunto interessante, né? É, o embasamento aqui do que eu vou colocar, tá? Se encontra, né? Melhor dizendo, no conceito da termodinâmica, né? Que é um conceito da física newtoniana, né? A termodinâmica é uma disciplina da física, né? E a primeira lei, né, da termodinâmica, ela fala da energia, né? Como no momento o tema energia é muito comentado, né, muito discutido, muito, digamos, utilizado, né? Acho que é hora de a gente entender um pouco melhor, pelo menos à luz, né, da física e da termodinâmica, o que é essa energia, né? Então, a primeira lei diz o seguinte: a energia ela não pode ser criada, né? Ela não pode ser armazenada, ela só pode ser transformada. Bom, então aí já olha esses três conceitos. Não pode ser criada, não pode ser armazenada, só pode ser transformada. Muito bem. Então vamos dar um pequeno exemplo, né? Vamos analisar assim a parte do sistema metabólico humano, que é aonde eu vou querer chegar, né, depois. Vamos analisar aí um automóvel, né, um motor de combustão, né? Vamos fazer a seguinte pergunta: a gasolina que está no tanque do automóvel é energia ou é um combustível? Bom, a princípio é um combustível, porque existe ali a possibilidade desse combustível ser transformado, não é? Dentro de um motor, né? A explosão, né? Quer dizer, vai haver uma troca de momentos aí, por exemplo, uma troca, por exemplo, de um combustível fóssil, né? Que a partir do momento que ele é oxidado, queimado, vai explodir ali dentro do cilindro, né? Vai provocar uma transformação desse combustível, né, num outro tipo de trabalho, que é o trabalho mecânico. Por exemplo, o girabrequim, ele gira lá dentro do motor e o eixo de girabrequim é transferido para um outro sistema mecânico que vai fazer com que o carro se movimente, né? Então é uma energia cinética. Então, veja, aí é a transformação. Agora, onde que está a energia aí? A energia está justamente no resultado, né, dessa transformação, que é o movimento. Então, aí no caso a energia é o movimento. Então, o raciocínio, a energia ela não pode existir per si. Tipo assim, o organismo humano está perdendo energia, está ganhando energia. Não existe isso, compreende? Por que não pode existir isso aí? Porque a energia é o trabalho resultante, né, de qualquer transformação, né? Então, os princípios da primeira lei da termodinâmica se aplicam também a isso, porque o organismo também é uma máquina metabólica, né, que se transforma. Então, nós temos o nosso alimento, esse nosso alimento ele é transformado, não é? Ele é um combustível, né? A glicólise, o ciclo de Krebs e tal, né? E aí nós vamos ter outras modificações bioquímicas ali, o que chamamos de respiração celular, e aí nós vamos ter o quê? No finalzinho ali, uma coisa que se chama um processo bioquímico, né? Cadeia de transporte de elétrons, onde nós vamos ter o hidrogênio, né? O H+, em grande quantidade, se misturando, entre aspas, né, com o oxigênio da respiração celular. Então ali vai haver com isso a quebra, né, digamos a quebra de 3 fosfatos, que vão redundar, né, no trifosfato da adenosina, o ATP, conhecido aí como ATP, dito como uma molécula energética. Então não é isso. Quer dizer, até aí então está tudo certo, ATP. Mas o ATP ele vai ser
transformado em trabalho pelas células, e esse trabalho é que é energia. Tanto é que se mede essa energia produzida através do trabalho, né? O trabalho é que representa a energia, não é ela armazenada, porque vejam bem, célula nenhuma tem capacidade de armazenar energia, ela só produz bioquimicamente fatores intrínsecos que fazem com que justamente esse ATP forneça o trabalho que nós chamamos de energia, né? Que trabalho é esse? Por exemplo, células do coração, por músculo cardíaco, os cardiocitos, né? São uma das células do organismo humano, né, do sistema, no caso do coração, quero dizer, para ser mais simplista, a bomba só de potássio que faz a musculatura cardíaca exercer a função de uma bomba, né, de levar o coração, né, aspirar lá, puxar, receber o sangue venoso e transformar depois ele em arterial oxigenado novamente. Esse trabalho exige muita energia, mas não é energia, é muito trabalho. E para esse trabalho existir, se concentrar justamente no bombeamento, na estrutura puxa-empurra, vamos chamar assim, o push-pull ali, né? Das válvulas e de todo o arcabouço lá, mecânico, elétrico e magnético do músculo cardíaco, do coração, então nós vamos ter esse resultado como trabalho. E esse trabalho é a energia produzida, não produzida. Olha, até eu erro, hein? Até eu erro porque o meu conceito está bem claro. O trabalho é oferecido. E esse trabalho a gente mede e dá o nome de energia utilizada, né? E como é que é essa energia? Essa energia é calculada em joules, quilowatts-hora, por incrível que pareça. Tá vendo? Pois é. Então, voltando aos conceitos, a energia não pode ser fabricada, não pode ser armazenada, só pode ser transformada. Então, normalmente, todas essas estruturas que nós podemos imaginar como sendo estruturas energéticas, né? Nada mais, nada menos é que é um combustível, no mínimo, tá certo? Por que é um combustível? Porque todos os processos bioquímicos redundam numa oxidação, né? O oxigênio faz parte da oxidação da respiração celular, né? Então, vejam bem, né? A grosso modo, então, energia é o trabalho resultante da transformação de alguma coisa em outra coisa, né? Que produza trabalho. E a esse trabalho se dá o nome de energia. Então, é um grande equívoco dizer que a pessoa está sem energia, que a pessoa está perdendo energia, que a pessoa está precisando de energia. A pessoa, o problema tem que entender isso aí. Então, por exemplo, quando a pessoa está sem energia, certamente ela está sem capacidade, né, de que essas células ofereçam trabalhos específicos nos seus sistemas. Então, pode ser musculatura, a parte osteoesquelética, pode ser metabólica, inclusive tem fundamentação no metabolismo, mas eu quero dizer metabólica no sentido de uma má nutrição, né? Uma má absorção, uma má digestão e assim por diante, uma má respiração do ar que você respira, né? Que esse ar tem uma respiração pulmonar, mas também vai se transformar numa respiração celular, né? Segundo um nível mais importante, naturalmente, para a própria existência, né? Para a própria vida, né? Então, olha que interessante, né? O que é de fato energia, né? Então, você também não pode perder energia, simplesmente não está produzindo as transformações necessárias para que haja o equilíbrio e as funções do trabalho que o organismo exige. Então, nós temos, por exemplo, funções basais, né, que são... O que é o basal? O basal podemos traduzir da seguinte forma: é aquilo que eu tenho que dispor
de trabalho mínimo para que o organismo funcione. Por exemplo, eu estou dormindo, estou lá no sono, né? Estou dormindo. Aquilo ali que o organismo está produzindo para me manter vivo é energia basal, quer dizer, trabalho basal, que redunda-se na energia mínima produzida para que haja aquele repouso e tal. Então o organismo não está exigindo muito mais trabalho. A partir do momento que eu estou ativo, eu acordo, eu começo a levantar, tal, vou andar, vou para cá, para lá, vou fazer minhas revezes, tal, começa a precisar mais energia. Mas não é mais energia, mais trabalho está sendo despendido e mais transformação tem que haver, mais combustível. Então, antes de a gente falar em energia, a gente tem que falar em combustível, a oferta do que será transformado. O que vai ser transformado, compreende? Metabolicamente falando, por exemplo. Então, o que eu preciso geralmente? Né? Eu preciso de proteína, né? Os aminoácidos e tal, preciso de sais minerais, os eletrólitos, né? Água, né? E também luz solar, né? Oxigênio, né? Então, basicamente, não falou dos vegetais. Os vegetais eu estou me referindo a fibras e também aos sais minerais, né? Porque é daí que nós obtemos os sais minerais, né? Dos crudíveros, né? Tá certo? Alguns açúcares, né? Não é verdade? Então, percebem? Então, esse é o contexto. Então, vamos começar a observar melhor quando a gente fala de energia, né? Então, puxa vida, aquela pessoa, nossa, está sem energia nenhuma. Não é que ela está sem energia, não está tendo trabalho suficiente, porque não está havendo oferta suficiente, não é? Daquilo que vai se transformar no trabalho necessário, as funções exercidas, essas funções são funções fisiológicas, né? Funções mecânicas, funções elétricas e magnéticas e funções que nós chamamos de vida biológica, tá bom? Então, primeira lei da termodinâmica. Energia não se produz, ninguém produz energia, ninguém armazena energia, ela só se transforma, né? Finalizando, é isso. Então, o fogo, por exemplo, é uma forma de transformação. Eu vou queimar a madeira, oxidar a madeira, o fogo é produzido, né? E desse fogo eu obtenho energia, né? Do trabalho que esse fogo vai me ofertar. Ele pode aquecer o local, né? Já é uma transformação, está aquecendo um ar atmosférico. Isso é um trabalho, então isso demanda energia. A própria oxidação em si, né? Queimar qualquer coisa é transformar e, portanto, é oferecer energia como compensação, né? Parece meio absurdo, né? Mas é isso que acontece.